Fala, Legião X! Chegamos para mais um episódio do nosso Projeto X pelo mundo, somente aqui no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia, e hoje estou aqui em carreira solo para trabalhar com vocês mais um lugarzinho especial no mundo que você vai conhecer, que são os novos tigres asiáticos, né, gente? Você já assistiu anteriormente nessa série um episódio sobre os tigres asiáticos, e a gente precisa dar uma atenção especial para os novos tigres, né? Que são países que apresentam uma ascensão muito expressiva, né? Nas últimas 2, 3 décadas, né? Podemos dizer assim, né, gente? Temos que sempre lembrar que o mundo globalizado, né, ele apresenta um processo de desconcentração empresarial e industrial, né? E a gente percebe isso nitidamente a partir do Japão, que entre 1945 e 1973, né, gente, no período aí de apenas 28 anos, ele se tornou a terceira maior economia do mundo, com uma dívida externa zero, né, gente? Isso mesmo, impressionante. O Japão conseguiu quitar totalmente os seus débitos diante, né, da derrota na Segunda Guerra Mundial, diante dos empréstimos que foram contraídos com os Estados Unidos no seu milagre econômico, né? Só que a gente sabe, aluno X que é aluno X, tá malandro, tá estudando, tá ligado no detalhe. 73, pessoal, ano do Capetinha, né, gente? Capetinha deu uma visitada na economia mundial. Por quê? Porque você teve a primeira crise, o primeiro choque do petróleo, que encareceu absurdamente não só a energia, como também o dólar. As dívidas internacionais ficaram muito altas, né? Lembra que o Brasil vai padecer gravemente nesse momento também. E aí, nesse momento, o Japão, ele desacelera o seu crescimento. O capital, pessoal, nós sabemos, ele é fluido, ele não tem nacionalidade, ele não tem fidelidade, ele atua de acordo com os seus interesses e de acordo com a sua base de lucros. Então, o capital vai começar a buscar novas localidades baratas e rentáveis para a sua produção. E você já tinha visto que os nossos tigres asiáticos nos anos 70, né, gente? Olha a ripa, ó. Tem que sempre olhar para a ripa. Década de 70, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, né, gente? Os 4 tigres, os 4 vetores de desenvolvimento econômico naquele momento vão explodir e você vai ter, né, obviamente, uma maior base de lucros para as empresas. Só que, como eu falei, o capital ele é dinâmico, ele não é estático, ele está sempre buscando novas localidades para se expandir. Então, conforme os tigres foram crescendo, você também vai ter o surgimento de novos tigres asiáticos, né? Que não correram de uma hora para outra, né? O capital não estava lá e bum, explodiu, surgiram os tigres asiáticos. Isso é uma visão um pouco fantasiosa da coisa. Na verdade, a gente tem que entender que é um processo contínuo. Os novos tigres asiáticos, pessoal, eles vão representar, né, uma sequência de eventos. Nos anos 80, após a febre dos tigres, você vai ter uma nova descentralização do capital e vai surgir quem? Malásia, Tailândia e Indonésia, né, gente? Mais 3 agentes aí importantes. E qual a importância que esses agentes vão manifestar para atrair o capital? O padrão salarial sempre mais baixo, né, gente? Tiago, eu gosto de falar mão de obra barata. Gente, você pode falar mão de obra barata sem problema nenhum. Só que tem que ter um cuidado com isso. Porque mão de obra barata dá, às vezes, uma ideia de um trabalhador um pouco desvalorizado, um pouco, né, sem qualificação. Temos o trabalhador de baixa qualificação, com certeza, mas temos que lembrar que em muitos desses países você vai ter uma mão de obra de qualificação, uma mão de obra que vai ser preparada, que vai ser instruída. E mesmo assim esse trabalhador ganha um patamar salarial mais baixo do que, por exemplo, Europa, Estados Unidos. Então, padrão salarial mais baixo, acho que fica mais legal para você trabalhar numa prova, inclusive numa discursiva. Incentivos fiscais, ou seja, redução de impostos ao longo do tempo, mais altas tarifas internas. O que é isso? Ou seja, como eu quero consolidar nessas localidades a ideia de uma plataforma de exportação? O que é uma plataforma de exportação? Uma localidade que vai ter como objetivo principal vender para o mercado exterior. É claro que eu vou o quê? Priorizar a venda para o cenário internacional. Internamente, para poder não ter um apelo comercial interno tão grande assim, eu vou aumentar as tarifas. Então, era proposital a intenção de se lançar para o mercado estrangeiro. Fica ligado nessa questão. Legislações, ó, flexíveis, ó, maleáveis, fáceis de serem contornadas, dribladas.
não cumpridas, né, pessoal? Nenhum empresário quer cumprir legislações rigorosas. Ele quer flexibilidade, ele quer conforto. Então, esses países vão oferecer esse conforto para ele, obviamente. Desvalorização cambial. Ah, rapaz, isso dá uma dúvida. O aluno, ele às vezes fica muito confuso o que significa isso. Gente, vamos imaginar essa ripa aqui, né, gente? A ripa sagrada da aprovação. Claro que essa aqui não tem valor, porque essa aqui é só do Projeto X. Vamos supor que você fosse comprar uma reguinha dessa aqui de madeira no mercado, né, numa loja de utensílios escolares. Você vai pagar R$5 nessa reguinha, beleza? É um preço fixo. Agora vamos imaginar num país asiático. China, vamos botar na China, vamos fugir do exemplo dos X, vamos para a China. Na China, uma reguinha dessa seria, sei lá, 10 yuans, que é a moeda chinesa. No momento que ela foi fabricada, ela custava 10 yuans. Só que a China não fabrica 100 mil réguas. Ela vai fabricar 1 milhão de réguas. Quando a reguinha custava 10 yuans. Quando ela custava 10 yuans, 1 yuan tinha uma medida equivalente em dólares. Ou seja, X dólares eram equivalentes a 1 yuan. Ou o contrário, como você preferir. O que você deve entender é a seguinte questão. No momento em que a régua foi fabricada, o yuan tinha uma determinada cotação. O que o governo chinês faz? Ele pega o seu Banco Central, imprime papel moeda, emite moeda para o mercado, coloca essa moeda para vender. Gente, no momento que eu pego moeda, vamos pensar na moeda como um produto, e eu estou colocando essa moeda para vender no mercado, eu estou oferecendo moeda, o que eu estou fazendo com o preço dessa moeda? Ele vai cair, porque eu estou oferecendo. Então, ela vai se desvalorizar. Então, quando o governo imprime papel e coloca para vender, ou seja, ele desvaloriza o seu câmbio, ele torna a sua moeda nacional mais barata do que a moeda internacional. Quando os países vão comprar essas réguas na China para venderem pelo mundo, vão lá consumir, o que o governo chinês faz malandramente? Opa, me dá a sua moeda e troca pela minha moeda, o yuan, para poder comprar a reguinha baratinha. Não é assim, garotão. Então, os agentes internacionais compram moeda chinesa, o que acontece com o valor da moeda chinesa de novo? Sobe. Por que sobe? Porque se eu estou comprando moeda, se eu estou procurando, o preço fica mais alto. Isso evita que haja uma desvalorização, né, sem controle, que vá, né, de repente afetar toda a economia. Então, isso é um macete, né, um esquema. Obviamente que o mercado internacional não gosta disso, né? Europa e Estados Unidos entram em pânico quando a China faz isso. E não é só a China que faz isso, né, gente? Muitos dos tigres e novos tigres asiáticos também têm essa proposta de desvalorização cambial. Para quê, gente? Para desvalorizar a moeda e tornar o produto mais barato. Olha aí o macete, ó. Ficou meu produto mais baratinho, todo mundo foi comprar o meu produto, e quando eles compraram o meu produto, o que aconteceu com o valor da minha moeda? Subiu de novo. Então é um esquema, né, na verdade, que faz com que os produtos asiáticos fiquem ainda mais baratos. E aí você entende por que os produtos que você consome que tem essa procedência Ásia, eles têm um preço tão baixo, né? Não é só a mão de obra e o imposto, tem a questão cambial também. E investimentos, né, pessoal? Temos que lembrar, a Ásia vai investir pesadamente em educação e em infraestrutura, de modo a tornar essas áreas adequadas para receber as empresas. Estradas, ferrovias, rede de energia, rede de comunicação, tudo integrado para facilitar a vida do empreendedor. Aí, gente, virou febre. Nos anos 90, Filipinas e Vietnã também vão entrar nessa loja. Vietnã, que é até um país que pratica socialismo de mercado, né, parecido com a China. Volta lá na aulinha de China do Projeto X pelo Mundo que você entende um pouco melhor essa questão. E nos anos 2000, Myanmar, Brunei, Laos e Camboja, né, gente? Terra que a Angelina Jolie gosta de visitar de vez em quando e adotar as crianças, né? Você percebe que são localidades bem remotas, localidades que não têm um apelo muito forte no cenário mundial, mas que por oferecerem esses fatores locacionais vantajosos, vão atrair bastante empresas, né? É bastante um número muito significativo, melhor dizendo, de empresas, né, para que se beneficiem desses elementos e, consequentemente, vão ter crescimentos econômicos muito expressivos e vamos dar uma olhada nessas tendências em seguida. Pessoal, aqui para a gente compreender um pouco mais o que é essa tendência, né, que representam os novos tigres
e os países emergentes de uma maneira geral, né? O banco Goldman Sachs, né, que é o principal banco internacional na criação de tendências de investimentos internacionais, vem, né, causando muita polêmica no cenário mundial desde o início dos anos 2000, principalmente quando Jim O'Neill, né, que foi o presidente do banco que acabou cunhando o termo BRICS, estabeleceu Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como as prováveis superpotências no mundo a se juntarem às tradicionais, obviamente, no século XXI, né? E depois, né, houve, né, o próprio Goldman Sachs cunhando o termo The Next 11, né, os próximos 11, né, dentro da economia mundial, onde ele classificava Bangladesh, Egito, Indonésia, Irã, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Turquia, Coreia do Sul e Vietnã como os próximos 11 a se somarem aos BRICS dentro desses líderes da economia global, né? Percebemos, né, pessoal, que dentro do BRICS a China já é uma realidade, né, do Sudeste Asiático importante, né, que se consolida, né, como potência, né, a provável superpotência do mundo nos próximos anos. E dentro dos próximos 11, né, gente, já temos a Indonésia, as Filipinas, o Vietnã como novos tigres, além da Coreia do Sul, que já é um tigre tradicional, um tigre já consolidado no passado, né? Então, temos, né, dentro dessa lógica dos novos tigres, o entendimento de que eles participam dos principais vetores de crescimento da economia nos próximos anos, né, gente? O HSBC, né, gente, que é um banco de Hong Kong, também considerado hoje o maior banco do mundo, né, que tem um apelo internacional muito forte, cunhou, né, os seus 50 maiores do mundo até 2050, né? Claro que aqui a gente não colocou os 50, a gente colocou, não, um detalhe dos 20, chegando ali perto dos 30, né? Apenas para você conseguir observar algumas características, né? Percebemos que até 2050, segundo o HSBC, a China já vai estar na liderança da economia mundial. O Brasil não deve variar sua posição, né? Ficando ainda na 7ª posição mundial. Mas aqui, quando a gente joga, né, até os 15, a Coreia do Sul entra como 13, o que já é uma realidade, inclusive, né, é importante frisar, a Coreia do Sul já é a 13ª economia do mundo. A Indonésia chega em 16º lugar e a Malásia em 20º, né? Se você esticar um pouquinho até os 30, a gente pega a Tailândia em 22º e Hong Kong, né, que já é um tigre tradicional, em 28º lugar. Então a gente percebe que dentro desse cenário de perspectivas nos próximos anos, os tigres e os novos tigres estão bem encaixados, né, dentro desse processo de crescimento e de aproximação da liderança, né? Parece que é nesse momento que verdadeiramente começamos a enxergar o que se chamava de multipolaridade lá no início da globalização, né? Parece que nesse momento as potências tradicionais abrem um pouco mais a sua guarda e permitem que os países periféricos e emergentes se aproximem, né, desse núcleo da economia global, tornando, né, obviamente, um espaço muito mais heterogêneo, né, gente? Muito mais interessante se observar, mas também com muito mais disputas de poder a serem, né, levadas adiante. Pessoal, vamos ao que interessa então, e o que interessa agora é a gente conhecer melhor cada um dos novos tigres asiáticos. Comecemos com Brunei, vamos seguir uma ordem alfabética, né, pessoal? Brunei, que é um caso à parte entre os novos tigres asiáticos, né? Tem a sua capital em Bandar Seri Begawan, e você achando que o nome da sua cidade era difícil de falar, né, pessoal? Bandar Seri Begawan, né? População de 385 mil pessoas com uma área territorial bem pequenininha, gente. 5.765 km² apenas, né? Dando uma densidade demográfica de aproximadamente 65 pessoas por quilômetro². O PIB de Brunei, no entanto, impressiona, né? 17 bilhões de dólares por ano, né? Para um país tão pequeno é algo relativamente expressivo, né? Com um PIB per capita que gira em torno de 53 mil dólares por ano, né, gente? Aí você percebe como ser plataforma de exportação, recebendo investimentos, né, e devolvendo para o exterior produtos industrializados, claro, desde que com investimentos, né, internos em infraestrutura, em educação principalmente, isso rende frutos positivos, né? Brunei, há 2 anos atrás, chegou a crescer 13%, né, em 2012, o que foi realmente impressionante na economia mundial, né? Gerando um IDH de 0,852, né, gente? IDH de país central, né? Então, Brunei realmente foge um pouco do padrão dos novos tigres, que são países que têm indicadores humanos um pouco mais baixos, né? A força de trabalho, ou seja, a porcentagem de população
ativa para o trabalho no país gira em torno de 49% das pessoas, excetuando os jovens, excetuando, né, os nossos idosos, né, os nossos inativos que já contribuíram, né? E você percebe que Brunei tem aí, né, faz parte de uma zona de disputas entre Japão e China. Por quê? Em 2007, Brunei assinou com o Japão um acordo de livre comércio e em 2010 assinou com a China um acordo de livre comércio. Aí você fala, pô, Thiago, estranho, né? Como é que ele vai assinar acordo de livre comércio com dois ao mesmo tempo? É porque não são às vezes dos mesmos produtos, né, pessoal? Você tem acordos ali chamados acordos bilaterais, né, onde alguns produtos ficam passíveis de livre circulação, então você acaba podendo, né, negociar com vários países ao mesmo tempo, né? No caso aqui em 2010, Brunei passou inclusive a se tornar mais integrada à ASEAN, né, que é um bloco econômico importante que você encontra no Sudeste Asiático, né, e que fez com que a China obtivesse, né, maior influência, né, como vem acontecendo com vários países da região. Agora aqui, o outro lado da moeda, né, pessoal? Camboja, com a capital em Phnom Penh. Phnom Penh. Se ligou, meu irmão? Olha o idioma, parada muito sinistra, muito diferente, né? Claro que o Camboja, né, pessoal, é um país aí que tem uma população de 15 milhões de pessoas, 15,5 milhões, né, quase 16, né, ou seja, já uma população bem mais expressiva em relação a Brunei, um território também bem maior, de 181 mil quilômetros quadrados, com uma média de 74 pessoas por quilômetro quadrado, né? Camboja não vai repetir os mesmos cenários, né, que você observou em Brunei, né? Em Camboja você vai ter um PIB até maior, de 40 bilhões de dólares, porém com a população muito mais expressiva, isso vai dar 2.600 dólares por pessoa ao ano, né, gente? Ou seja, um pouco mais de 200 dólares ao mês por pessoa ao ano, realmente, né, uma condição de vida bem complicada, né, bem conturbada, que se reflete no seu IDH de 0,584, né? Extremamente baixo, né? Revelando, né, um quadro no país que foi influenciado pelo comunismo durante a Guerra Fria, né? Teve grupos radicais, ditatoriais que se apropriaram do país, né? Aliás, até em 2013 você começou um processo histórico no Camboja de julgamento, né, desses ditadores, né, desses assassinos de milhares de pessoas, né, e Camboja parece agora respirar numa realidade diferente, se adaptando a uma lógica de capitalismo. Não queremos aqui defender que o capitalismo ele é a solução para os problemas, né, mas o dinamismo econômico sempre é positivo para elevar os ânimos, né, elevar os ímpetos da população que viveu durante muito tempo, né, sob precárias condições de vida, né, vive ainda, né, aliás. A sua força de trabalho gira em torno de 58%, e já percebemos, né, gente? Thiago, você pode fazer uma comparação 49 com 58? Gente, provavelmente em Brunei as legislações sociais são muito mais humanizadas, né? Você vai ter uma aposentadoria mais interessante, deve ter um menor trabalho infantil. Agora aqui, provavelmente as pessoas começam a trabalhar mais cedo, param de trabalhar mais tarde, então você vai ter uma média, né, uma porcentagem de trabalhadores bem maior, né? Isso revela, inclusive, críticas às precárias condições de trabalho existentes no país, né? O Camboja ele é muito atiçado na mídia devido a essa questão, né? As pessoas entram em confrontos internos, né? Você tem mortes, inclusive, né, em embates entre autoridades e trabalhadores que se sentem extremamente massacrados pelos regimes de trabalho com longas jornadas, né? Com poucos direitos trabalhistas, né? Isso é uma característica que a gente deve observar, não devemos ficar vislumbrando tudo como um mar de rosas, né? Muito pelo contrário. E também lembrando, né, que o Camboja tem uma disputa assim, com outro novo tigre asiático que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a Tailândia, né? Uma região ali do Preah-Vihear, né, que já está desde 1962 em disputa entre os dois países, né? E esse ano parece, né, que as coisas voltaram a ganhar uma animosidade, né, um conflito um pouco maior, o que preocupa as relações entre os dois países. Pessoal, agora pegando mais dois paísezinhos aqui especiais, a Indonésia, né, gente, que é uma sombra, um destaque entre os novos tigres asiáticos. Lembrando que a Indonésia, né, que tem a sua capital em Jakarta, é o maior país islâmico do mundo, né, gente, superando o Paquistão em mais de 30 milhões de pessoas, mais de 30 milhões de islâmicos, melhor dizendo, né, uma população que supera os 200 milhões de islâmicos no país, né, tendo um total aí de aproximadamente 251 milhões de habitantes, ou seja, desses 251 milhões, mais de 200 seguem o islamismo, são muçulmanos, né? A área territorial da Indonésia é de 1,9 milhão de quilômetros quadrados, né? Um território bem avantajado, né?
com uma densidade demográfica de 126 pessoas por quilômetro quadrado, né? Reparem aqui que o PIB da Indonésia supera a casa do $1 trilhão, né, gente? 1,1 trilhão de dólares, né? Tínhamos visto anteriormente que vai figurar entre as maiores economias do mundo dentro em breve, segundo os analistas, né? Com o PIB per capita aí baixo, né? Apenas $4.700 por pessoa ao ano, em virtude da imensa população, tendo o IDH aí de 0,684, né, gente? Abaixo do IDH brasileiro aí de 0,74, ficaria numa casa mediana, né? A força de trabalho na Indonésia chega a 48% da população, né? E ela tem como destaque, né, que a gente vai falar depois em uma série aí do X da Atualidade sobre separatismo, 4 províncias que querem a sua independência em relação à Indonésia. A Indonésia, na verdade, é um grande arquipélago, né? Tem uma série de ilhas que fazem parte do seu território, e as regiões de Papua, de Molucas, de Aceh e de Celebes querem a independência da Indonésia, né? O governo, obviamente, tenta centralizar e impedir esse separatismo, né? Mas a gente vai ver adiante em outra série. Fica ligado aqui no Projeto X que você não perde por esperar. Agora, temos também que observar aqui o Laos, né, gente? O Laos, que é um país que viveu durante a Guerra Fria sob o regime comunista, né? Cortou relações com o Ocidente, com os Estados Unidos, esteve ao lado do Vietnã durante, né, a Guerra do Vietnã, né? Participou ali de maneira, né, a apoiar os vietnamitas, né? Tem aí uma população de 6.800.000 habitantes para um território de 236.800 quilômetros quadrados, né? Isso vai dar a densidade de 26 pessoas por quilômetro quadrado. O Laos, ele apresenta um PIB de 12,3 bilhões de dólares e uma média per capita de apenas $2.300, né, gente? Devemos perceber que isso vai refletir no IDH muito baixo, de 0,569, né, também extremamente reduzido. Lembrando que o IDH ele é composto por escolaridade, né, gente? Escolaridade média, analfabetismo, expectativa de vida e renda per capita. Se a renda per capita é baixa, provavelmente o IDH vai ficar baixo também, né? Com questões específicas a respeito do Laos, nós lembramos que a força de trabalho é de 51% da população. No Laos existe uma perseguição ao povo conhecido como Mongues, né? Que foi um povo que esteve contrário ao Laos durante a Guerra do Vietnã. O governo do Laos mandou perseguir essa população após o fim da guerra, né? Eles buscaram asilo, né, na Tailândia, o país vizinho, né? E foram, depois, muitos deles deportados de volta para o Laos, sofrem perseguição interna muito forte, né? Até hoje existe uma segregação a respeito desse povo Hmong, né? Existe também, né, gente, uma aproximação nítida do Laos em relação ao Ocidente, né? Em 2013, né, você vai ter a entrada do Laos no OMC. A Hillary Clinton, né, foi a primeira representante a pisar no Laos depois de 57 anos de hiato, né, de abertura, né, de ruptura, melhor dizendo, né? Então, o Laos busca gradualmente se aproximar do Ocidente, né, e romper com aquela proposta bipolar que ficou muito marcada durante a Guerra Fria. Pessoal, agora os dois próximos da lista, Malásia e Mianmar. A Malásia, pessoal, é um país que possui quase 30 milhões de pessoas, né, com a sua capital em Kuala Lumpur, uma cidade de extremo desenvolvimento tecnológico, urbano, econômico, infraestrutura, né? É uma área realmente, relativamente, como dizer, pop, né, no cenário mundial, né, que se tornou palco aí de desfiles de moda, corridas de Fórmula 1, né, presença aí, né, de arquitetura modernista, né, gente, com presença de arranha-céus, torres que se interligam, né? É verdadeiramente uma metrópole de renome internacional, uma cidade que podemos dizer global, né? Está se tornando global, né? E que apresenta ali, né, no país, né, uma divisão territorial, né? Como a Malásia ela tem duas metades, né? Ela vai ter uma segregação entre a faixa ocidental extremamente rica e a faixa oriental mais empobrecida, né? A gente percebe ali uma densidade demográfica de 85 pessoas por quilômetro quadrado, com um PIB de 305 bilhões de dólares por ano, né? O que dá uma média de 14.300 dólares anuais por pessoa. O IDH da Malásia gira em torno de 0,773, né? Maior que o do Brasil
portanto, né, mostrando que é um país em ascensão, né, um verdadeiro emergente. Né? A força de trabalho na Malásia gira em torno de 44%, o que indica, né, uma legislação social mais interessante, né, que deve manter seus jovens e seus inativos, né, seus idosos, né, em seus respectivos lugares, né, podendo ali desfrutar de uma tranquilidade maior, e essa faixa respondendo aí pela PEA, né, pela força de trabalho dos adultos. Né. Temos ali algumas particularidades, né? A província de Sabah, né, que teve a invasão de rebeldes filipinos, né, há alguns meses, devido a uma antiga questão que reclamava esse território para o antigo Império Filipino, né? E os malaios, eles têm ali o recurso, né, da colonização britânica, né, que parece que anexou o território à Malásia, né, e estão recorrendo internacionalmente a essa questão, né? E a deportação de imigrantes ilegais, né? Muitos países próximos como Mianmar, Bangladesh, né, a própria Indonésia, muitas pessoas desses países migram para a Malásia em busca, né, das suas oportunidades de trabalho, seu crescimento econômico, e isso tem levado o governo a um rigor mais intenso em relação ao imigrante, né, uma intolerância com a questão da imigração ilegal. Né. Já o Mianmar é o outro lado da moeda. Né. A gente percebe que na capital Naypyidaw, nome diferente, né, gente? Temos ali no país uma população de 57 milhões de pessoas, né? Myanmar, que também é chamado de Birmânia, né? É o mesmo país, com 676 mil, né, aproximadamente, quilômetros quadrados de área territorial. Isso dá 75 habitantes por quilômetro quadrado, com 91 bilhões de dólares de PIB anual, mas apenas 1.500 dólares de PIB per capita, né, gente? Aí você já entende esse IDH tenebroso, um dos piores da região, 0,524, né, gente? Extremamente baixo, mostrando que o Myanmar tem desenvolvimento humano assustadoramente baixo, né? Ali no caso a força de trabalho é de 63%. A gente consegue perceber aí, né, que há uma deterioração das relações sociais, o que obviamente agrada, né, empresas estrangeiras que vão para lá em busca dessas condições mais baratas, né, essa flexibilização da legislação que a gente falou anteriormente, né? E o grande embate interno que chama atenção negativamente é o confronto entre budistas de etnia Rakhine e muçulmanos que representam a minoria, né? Esses budistas perseguem muçulmanos. Você teve recentemente um evento de confronto que gerou mais de 300 mortes, né, gente? Mas parece que os noticiários não gostam muito de relatar esses eventos, né? Eles preferem não dar atenção, né? Isso tem levado à migração de refugiados islâmicos do Myanmar. Mais de 140 mil pessoas islâmicas, né, muçulmanos, migraram para fora do Myanmar nos últimos anos, né, o que é um cenário lamentável de perseguição e intolerância religiosa que infelizmente persiste, né, nessas localidades. Galera, vamos então agora para mais dois, Filipinas e Tailândia. Filipinas, né, pessoal, um país que apresenta população hoje de 100 milhões de habitantes, né, com a capital Manila, né, cidade, né, bastante famosa, né, histórica na Ásia, né, uma área de apenas 300 mil quilômetros quadrados, resultando em uma densidade que é das maiores, né, entre os tigres, né, 292 habitantes por quilômetro quadrado, né, um PIB de 273 bilhões de dólares, né, que quando dividido pela sua população, resulta em apenas 2.800 dólares por pessoa, né, isso vai repercutir no IDH relativamente, né, baixo, é médio para baixo, né, 0,66, né, gente, que está ali numa média asiática, né, acima de alguns, mas não chegando nos mais altos níveis, né, de desenvolvimento humano entre os novos tigres, né. A força de trabalho nas Filipinas chega a 42%, né, relativamente baixa, né, se a gente for comparar com alguns outros aí, né, bem avantajados nesse quesito, e as Filipinas apresentam hoje um forte apoio dos Estados Unidos no que se refere a um confronto com a China, pela região conhecida como o Mar do Sul, ou os Mares do Sul. Temos uma aula aqui no Projeto X de atualidades, né, bastante interessante, que fala sobre a guerra invisível entre Estados Unidos e China, e lá a gente fala mais detalhadamente sobre esse confronto, tem um mapa lá todo esquematizado, confere lá que você vai gostar com certeza, né, uma temática ali que envolve disputa de área territorial marítima, né, entre Filipinas, China e outros países, né. Aqui temos a presença também ameaçadora das Filipinas, do tal do Al-Abu Sayyaf, né, que supostamente é ligado com a Al-Qaeda e que tem ali a intenção de fundar uma província separada, né, independente no sul das Filipinas, o que não agrada nem um pouco as autoridades do país. Claro que os Estados Unidos vão estar de perto ali
vigiando essa questão, né, diante de um possível crescimento de uma liderança, né, dentro da Al-Qaeda. Temos aqui no caso da Tailândia, né, pessoal, uma população de 68 milhões de pessoas, com 513 mil quilômetros quadrados aproximadamente, né? A Tailândia, que tem na capital Bangkok, numa cidade com um índice de desenvolvimento humano bastante conturbado, né? Durante muito tempo foi palco ali, né, de turismo sexual, né, gente, uma imagem negativa internacionalmente. Hoje, né, com o crescimento econômico do país, se revigora dentro dessa lógica, né, de industrialização e de plataformas de exportação. Tem ali uma média de 127 habitantes por quilômetro quadrado, com um PIB de 366 bilhões de dólares. Isso, na média, vai gerar 11.500 dólares ao ano por pessoa, né? Então percebemos que na Tailândia a coisa já é um pouco melhor no que se refere ao desenvolvimento econômico, né? Pelo menos no PIB per capita. Sabemos que é uma média um pouco fantasiosa, mas sempre interessante para perceber o quanto de dinheiro existe por pessoa dentro de cada economia. O IDH acaba sendo um pouco mais elevado, 0,722, né, gente? Um pouquinho abaixo do IDH brasileiro, né? Em relação a alguns fatores específicos, temos na força de trabalho tailandesa 55% da população no país, né, com um problema interno em que se refere à questão política, né? Tivemos aí em 2006 a deposição do então premier, né, Thaksin Shinawatra, né, pessoal, família aí politicamente famosa, né, que exercia ali uma política populista, uma política que agradava muito a população mais carente, a população rural, porém, né, que desagradava as elites monárquicas, elites empresariais, né? E isso levou à deposição do premier Shinawatra na época, né? Depois de 2011 foi eleito, né, a sua irmã, né, que acabou ali assumindo, né, o papel, né, então, de líder político, né? E aí houve uma conturbação interna extremamente problemática, porque os opositores da família Shinawatra vão acender ali, né, o barril de pólvora, né, vão buscar tentar desestabilizar a política interna da Tailândia, né? Isso culmina inclusive com a dissolução do parlamento em dezembro de 2013, né? Onde, né, o Shinawatra atual, né, o atual primeiro-ministro, tenta, né, buscar eleições ali de um novo parlamento, de um novo corpo parlamentar para tentar reintegrar a Tailândia, mas a coisa é bem conturbada, né? E politicamente, apesar da economia muito positiva, politicamente a Tailândia padece, né, dessa instabilidade interna. Pessoal, para finalizar agora o nosso X pelo Mundo, novos tigres asiáticos, vamos encerrar com o Vietnã, né, pessoal? Tão importante Vietnã, que apresenta um histórico, né, interessante, porque esteve envolvido em guerras com os Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi marcante, né, o socialismo que se estabeleceu no país durante todo esse tempo, né, porém o Vietnã se adequando a uma lógica do socialismo de mercado, né, a abertura para empresas estrangeiras aproveitarem suas condições baratas de produção. Isso fez com que houvesse um crescimento econômico do país bastante significativo, né? O Vietnã acabou se tornando verdadeiramente uma plataforma de exportação, né, gente? Vietnã tem uma população hoje de 92 milhões de habitantes, né, para um território de 331, quase 332 mil quilômetros quadrados, né? A densidade demográfica é a segunda maior entre os novos tigres asiáticos, com 253 habitantes por quilômetro quadrado, com um PIB que gira em torno de 360 bilhões de dólares, né, dando uma média per capita aproximada de 4 mil dólares ao ano, né, o que não é muito interessante, muito significativo, né? O IDH do Vietnã é o IDH relativamente baixo, né, médio para baixo, 0,638, né, gente? O Vietnã que teve um crescimento muito expressivo durante muitas décadas. Parece que agora a sua economia vai dando sinais de estagnação, de enfraquecimento, né? O ritmo vai ficando um pouco mais lento e as pressões internas aumentam, né, gente? Porque se lá se pratica o socialismo de mercado, sabemos que não existe democracia, sabemos que não existe abertura política, nem discussão de política dentro do país, né? Existe um partido único que é o PC, o Partido Comunista, né, do Vietnã, onde agora, né, os intelectuais vietnamitas, né, eles criam movimentos para incentivar a ruptura, né, o fim desse partido único, né, para que o Vietnã se torne algo mais aberto, mais democrático, né. Isso tem sido sentido inclusive na internet, onde recentemente o governo exerceu ali a criação de uma lei, né, que proíbe comentários políticos e discussões políticas na internet, né, gente? Ou seja, as redes sociais sendo usadas apenas para comunicação, né, para comentários
pessoais, o uso pessoal, né? Então você percebe que o governo, temendo, né, um aumento desses movimentos de ruptura do Partido Único, já se antecipa e tenta ali brecar o Facebook, brecar o Google, né? Exercendo um modelo parecido com o que a gente vê na China, né, em relação ao controle de informações, né, impedindo que uma imagem negativa do governo comunista possa ser veiculada. Né? Mas parece que com a perda de fôlego econômico, as pressões internas devem aumentar muito nos próximos anos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido prazeroso para vocês, informativo, né? Trouxemos aqui um apanhado geral aí de todos os novos tigres asiáticos, um material inédito na internet. Espero que sirva para você, para os seus estudos no vestibular, escolares ou apenas para o seu crescimento, né, do poder Jedi pessoal com a ripa sagrada sempre presente. Amigos, estamos aqui para ajudar vocês no Projeto X. Fique com a gente sempre no Projeto X pelo Mundo e nos outros programas que fazemos com qualidade para você. Um beijão e até a próxima.